Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui num cenário diferente porque eu estou em Brasília, na casa da minha tia Rose. E hoje eu trouxe ela aqui pra gente bater um papo sobre emagrecimento. Tá na moda a gente ver muita coisa fitness por aí, gente emagrecendo horrores, tipo 20 quilos, e bota foto antes e depois, e gente tirando foto na academia e tudo mais. E acho que já tem um bom tempo que a sociedade impõe que o modelo, o padrão de beleza é ser a magrela, as modelos magras e tudo mais. E isso muitas vezes pode virar uma paranoia. Muita gente pode ficar nessa neura de emagrecer e trazer muito mais consequências ruins do que boas. Então hoje eu trouxe minha tia aqui pra falar. Fala oi com as meninas, tia. Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe minha tia pra ela contar um pouquinho da experiência dela e a gente bater um papo sobre esse assunto, porque o importante, gente, não é ser magra, o importante é ser saudável. Os metabolismos são diferentes, entendeu? Então é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Então, tia, conta pra gente um pouco de como foi a sua experiência desde a adolescência e tudo mais. Pois é, Gabi, eu comecei a engordar mais ou menos com uns 12 anos de idade, por volta dessa idade aí, devido, eu acredito, a hormônios, alterações de hormônios. Então eu comecei a engordar e passei a comer mais e eu ficava sozinha, muito sozinha em casa, que eu era caçula. Então eu descontava a minha ansiedade na comida. Aos 16 anos, 15, 16 mais ou menos, eu estava bem para minha altura, para minha idade, e aí eu fui me sentindo mal, principalmente que tá naquele auge da adolescência, a fase que a menina tá mais bonita, mais chamando a atenção. Então eu via as meninas da minha sala, eu ficava com vergonha, porque as meninas eram magrinhas e tal. E isso me deixava muito triste mesmo, depressiva. Também teve uma fase que a família começou a me chamar de gordinha, e minha mãe pegava no meu pé, olha, tem que comer menos. E tinha pessoas também que falavam assim, olha, cuidado, falava com a minha mãe, olha, cuidado, que se o bucho quebrar dessa menina, ela não emagrece mais. E Meu aí Deus. eu escutava isso direto e eu ficava muito triste com essas coisas, muito triste. Até que um dia, um belo dia, eu saí com as minhas amigas e fiquei me sentindo mal na festa que nós fomos, muito mal mesmo, pessoal bonito, arrumado, magro, né? E eu era a única gordinha do grupo. Então eu fiquei péssima, voltei para casa péssima. Eu falei, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar, eu tenho que dar um jeito de emagrecer. E aí eu comecei a entrar numa neura sem fim. E eu tenho um problema de prisão de ventre, sempre tive, desde bebê. E aí me indicaram uma tal de Sene, muitos devem conhecer. E eu ficava tomando esse negócio todos os Pra dias. quem não sabe, né, tia, isso é uma erva, né? Tipo Isso, é uma uma erva que erva. você faz um chá, né? Isso, é uma erva que auxilia para soltar o intestino. Só que é uma erva que você usa uma vez ou outra na vida, né? Não é coisa que você usa todos os dias. E eu ficava usando isso todos os dias. Tudo que eu comia, eu ficava super neurótica, eu engordei, não podia dar uma mordida no chocolate, que eu ficava doida achando que eu ia engordar. E realmente, gente, eu emagreci porque eu passei a fazer caminhada, eu tava tomando esse remédio. Só que passei a me sentir melhor, mais bonita, chamava mais atenção. E muitos falavam, nossa, como essa menina mudou. Ela tinha até um rosto bonitinho, mas era gordinha e tal. Eu escutava isso demais. Nossa, você tem um rosto lindo, mas você é gordinha. E eu me sentia péssima com isso. Então eu consegui realmente emagrecer muito. Não sei se foi a Sênia, acredito que sim também. E fazia caminhada todos os dias. E não comia quase nada, gente. Não comia quase nada. E aí eu passei a ficar fraca. Passei a ter problemas psicológicos, tipo ansiedade, depressão também, né? E o que mais hoje eu sofro de consequência através dessa minha história é o estômago. Hoje eu tenho
adquiri gastrite, já tive uma úlcera, consegui curar essa úlcera, hoje eu estou com gastrite. Por consequência, na verdade, inconsequência minha, né, de viver numa neura de emagrecer. E o recado que eu tenho que dar hoje, gente, é que a gente tem que se amar do jeito que a gente é, entendeu? É claro que você não vai sair daí exagerando, comendo, ainda mais se você tiver tendência a engordar, né? Não vai sair louca e comendo tudo que tem direito porque isso é ser feliz. Não, não é bem assim. Até porque a gente tem que cuidar da alimentação para ter uma vida mais saudável. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que viver a vida tá aí pra gente viver, pra gente ser feliz. Não adianta nada eu restringir um chocolate, ou uma pizza, ou um hambúrguer, e só por causa do padrão de beleza que a mídia impõe, que é as mulheres magras. E, inclusive, por esse ponto da mídia, muitas meninas morrem hoje, né, devido a essa anorexia, que é uma doença precisa de acompanhamento, precisa de ajuda. Então, eu procurei a ajuda dos meus amigos e eles falaram, não, Rose, para com isso, seu corpo já tá bom, você não precisa ser mais magra do que isso, você tem que ser feliz e tal. Se tiver com vontade de comer um McDonald's, vai lá e come e seja feliz. Hoje eu passo a fazer isso, se eu tiver vontade de comer uma coisa, eu vou comer mesmo. Mas aí no outro dia eu já dou uma maneirada. E é assim que a gente tem que levar a vida, gente, sem neura. A gente tem que se amar, isso é o mais importante. Sem contar que teve um período que a senhora teve anemia também, né, tia? Esqueci de dizer, eu tive uma anemia que foi muito forte. Eu não sabia o tanto que estava forte essa anemia. Eu comecei a passar mal, isso tem mais ou menos uns 4 anos. Eu comecei a passar muito mal. E eu achava que era dengue. Eu não tinha força para ficar em pé, eu ia trabalhar passando muito mal mesmo. E eu não tinha força para ficar em pé. Teve uma vez que eu deitei no chão, onde eu trabalhava numa biblioteca, de tanta fraqueza. Só que eu achei que era dengue, né? E aí quando eu fui no médico, a médica solicitou exames, hemograma completo, alguns exames. Quando eu voltei no retorno com a médica falou, não, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu falei, por que, doutora? Ela, não, porque sua anemia deu fora do normal. Aí ela volta lá e repete os exames. Eu voltei, quando eu voltei, ela falou, você vai ficar internada agora, você está com anemia profunda, e se você não fizer transfusão de sangue imediatamente, você vai morrer. Então, gente, a partir daquele dia, eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou me cuidar, eu vou me alimentar melhor, né? Não exageradamente, mas melhor. E hoje eu sou curada da anemia. Hoje fiz exames recentemente, eu tô bem, graças a Deus. E é isso, gente. Infelizmente a anorexia, o psicológico da gente é complicado. O psicológico engana a gente, faz a gente cometer erros absurdos. A mente da gente, ela é muito, como posso dizer, fantasiosa demais, engana a gente demais. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. E é igual a tia Rose falou, assim, se você tem vontade de comer uma coisa, por que você não faz um programa alimentar, um cronograma? Então, poxa, durante a semana eu vou trocar alguns alimentos, vou me alimentar melhor, comer mais alimentos saudáveis, e no final de semana, né, sábado, domingo, eu como uma coisinha ou outra, ou não precisa ser nessa ordem. Se hoje eu comi tal coisa, durante a semana eu vou dar uma maneirada, entendeu? O negócio é que você não pode ficar na neura. Por quê? Porque tem muita gente que fica na neura da dieta, se priva de comer um monte de coisas e de repente daqui alguns meses, daqui semanas até, a pessoa simplesmente sai devorando tudo pela frente, simplesmente se solta. Ela se regula tanto que quando ela se solta de uma vez e engorda muito mais do que ela já estava, do peso que ela já estava. Então, assim, às vezes, se regular tanto não é a melhor opção. Se você não tem uma orientação de como fazer isso e tudo mais, procure um médico, que ele vai te ajudar, um nutricionista, que ele vai te ajudar
a se alimentar sem passar fome, entendeu? É importante comer de 3 em 3 horas, porque senão você pode começar com a gastrite. Eu mesmo, né, tia, tava começando eu ficava a manhã inteirinha sem comer, ia almoçar 1h30 da tarde, e hoje eu tô com uma leve gastrite, que eu tô tendo que ir me cuidar, me tratar. Aqui em Brasília eu já fui fazer endoscopia, até mostrei pra vocês no vlog. Então, isso não é bom. Isso não é bom. Então, o principal, gente, é a nossa saúde. O principal é você ter prazer em ser saudável. Se você tá com uns quilinhos a mais do padrão da sociedade, mas você tá saudável, é isso que importa. O importante é você se sentir bem com você mesmo. Ah, mas mesmo assim eu não consigo gostar do meu corpo. Então vai fazer um esporte físico. Não é deixando de comer que você vai emagrecer. Você tem que fazer atividade física. E coisas simples no dia a dia. Por exemplo, você pode começar trocando um óleo por um azeite, um arroz branco por um arroz integral. Você pode comer mais salada, não é verdade, tia? Salada sacia a fome. Então, poxa, se você faz uma salada só com coisa que você gosta, fica muito gostoso. Você come a salada com prazer, como se estivesse comendo uma outra coisa, mas tá comendo uma coisa saudável e vai te ajudar a saciar a sua fome. Se você comer a salada antes da comida, um prato de salada, com certeza você vai comer menos do que se você fosse comer só a comida. Não é verdade? É verdade. E começar a trocar também coisas simples. Por exemplo, um refrigerante por um suco. Poxa, isso já ajuda demais. Demais. Se você já ia fazer um lanche e normalmente você come 2 pães, 3 pães, você pode muito bem comer um pão e ficar satisfeito. Claro que quando o seu estômago está acostumado a comer muito, geralmente você fica, né, com um pouco de fome. Mas é questão de tempo, assim, para o seu estômago começar a acostumar a comer melhor na quantidade certa e suficiente para você se alimentar e não ficar passando mal por aí, né? É verdade. Então, era esse o recado que a gente tinha para dar para vocês. Gente, não entra na paranoia para emagrecer, não entra, porque isso faz piorar. Se o seu psicológico não tá bem, não tem como o seu corpo ir bem. Não tem como o seu corpo emagrecer se a sua cabeça não estiver comandando isso. Muitas vezes você tá regrando a sua alimentação, mas aqui, ó, não tá nada legal. É verdade. Então, você tem que cuidar bastante disso, entendeu? E é por isso também a atividade física ajuda demais nisso também. Porque muitas vezes seu psicológico tá abalado, mas a atividade física desestressa, relaxa. E isso é bem importante também. E não adianta, gente, entrar na paranoia é o caminho para uma saúde ruim. E às vezes, como chegou o caso da tia Rose, já teve um diagnóstico que podia até morrer por causa da anemia. Então, isso é muito sério. Então, esse era o recado que a gente tinha para dar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um super beijo e Beijo. tchau!